Havendo quórum mental, dou por aberta a sessão ordinária do dia 20 de outubro de 2014, dando as boas-vindas a todos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante no expediente de hoje. Boa noite a todos. Pauta 20 de outubro de 2014. Expediente. Balancete da Câmara de Vereadores de Xanxerê referente ao mês de setembro de 2014. Correspondências recebidas. Do Senac Xanxerê, convidando para o lançamento do livro que conta a sua história, a realizar-se no dia 23/10/2014, às 8h30, no Senac Xanxerê, na rua Irineu Bornhausen, número 110, edifício Vitória. Da Prefeitura Municipal de Xanxerê, encaminhando os balancetes da Prefeitura Municipal de Xanxerê, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Habitação e Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, referente aos meses de julho, agosto e setembro. Do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, convidando para a sessão especial em homenagem à coluna Prestes, a realizar-se no dia 30/10/2014, às 19 horas, no plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, informando o recebimento da moção número 23/2014, de apelo para agilizar a investigação referente ao programa de cisternas. Ele informou que a citada moção foi levada ao conhecimento dos deputados na sessão plenária do dia 7/10/2014 e posteriormente encaminhada à Comissão da Agricultura para análise. Do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados à execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, entidade Prefeitura Municipal de Xanxerê, programa Brasil Carinhoso, valor R$ 109.021,66. Da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Xanxerê, convidando para a reunião do Comitê Temático e do Conselho de Desenvolvimento Regional, a realizar-se no dia 30/10/2014, às 17 horas, no auditório da SDR em Xanxerê. Moções. Moção número 27/2014. Indicações. Indicação número 236/2014. Indicação número 237/2014. Indicação número 238/2014. Indicação número 239/2014. Indicação número 240/2014. Indicação número 241/2014. Indicação 242/2014. Indicação 243/2014. Projetos em redação final. Lei número AJG 3.685/2014, de origem do projeto de lei número AJG 041/2014. Lei número AJG 3.686/2014, de origem do projeto de lei número AJG 050/2014. Projetos em segunda votação. Projeto de lei número 15/2014. Projeto de lei número 021/2014. Projetos em primeira votação. Projeto de lei número AJG 051/2014. Era isso, senhor presidente. Abrimos o período de palavra livre, com a palavra a bancada do PSDB. Com a palavra a bancada do PMDB. Vereador Adenilson Bezos. Cumprimento inicialmente a presidência da Casa, os demais vereadores, a senhora vereadora, o público que nos assiste, em especial quem nos acompanha pela TV Câmara. Num primeiro momento, eu gostaria de falar aos colegas, ao mesmo tempo pedir o apoio para uma indicação que será votada nesta sessão sobre a criação de um sistema no nosso município de incentivo à atividade tecnológica e inovativa. Por que, vereador Calfas, que acredito que é um sistema que deve ser implantado em nosso município? Porque se fala há muito tempo, e isso é uma coisa pública e notória não somente para a gestão pública, mas para a sociedade de um modo geral, que o desenvolvimento ele não deve visar apenas a parte econômica, ele tem que privilegiar, vereadora Shirley, a parte social e também a parte ambiental. Esse é o conceito de desenvolvimento sustentável, porque a nossa cidade e o Brasil como um todo hoje está pagando o preço pelo fato de, no passado, não ter sido feito um planejamento adequado que contemplasse esses três parâmetros em relação ao nosso desenvolvimento. Aqui em Xanxerê mesmo, nós temos empreendimentos industriais, empresariais, misturados em locais
onde também há habitação, onde as pessoas também residem, aí dá problema com ruído, dá problema com o impacto da vizinhança. O Ministério Público está aí notificando algumas empresas para cessarem as atividades, ou alguns empresários estão tendo que fazer investimentos significativos para adequarem os seus empreendimentos a essa questão. Então, eu acredito que, de hora em diante, nós só vamos resolver o problema se nós criarmos aqui, na nossa cidade, aos moldes do que já está sendo estudado, está sendo implementado em Chapecó, um sistema que não somente contribua, mas como faça a fiscalização para que todos os investimentos, todos os empreendimentos que venham a se instalar no nosso município, eles contemplem todas essas questões. Um dos princípios fundamentais da vida em sociedade é o princípio da dignidade da pessoa humana e que está previsto no artigo 1º da Constituição Federal. E esse princípio significa dizer que, além do ser humano ter acesso aos bens, aos materiais de consumo, ele tem que viver num ambiente agradável, porque nós somos reflexo do meio em que nós vivemos. Isso é uma máxima que acompanha todos os segmentos da vida. Por isso que se diz na gíria que filho de peixe, peixinho é, que pau que nasce torto nunca se endireita, e é grande verdade. Então, se nós queremos deixar uma cidade melhor em relação àquela que nós herdamos, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos, vereador Té, que começarmos agora a implantar um planejamento estratégico aqui para o nosso município. Porque se isso não acontecer, nós vamos chegar daqui a 20, 30 anos, não sei, vereador Adriano, em que a situação. Porque nós temos hoje problema no trânsito, hoje nós temos problema ambiental muito grave aqui no nosso perímetro urbano, e isso só vai resolver se nós fizermos esse planejamento estratégico. Então, além da indicação que fiz, também apresentei uma minuta de um projeto de lei que está sendo implantado no município de Chapecó, e aqui quero fazer um parêntese e agradecer a ideia, a mim repassada pelo meu amigo Roberto Dallagnol, que é um mestre, é um estudioso da área, é uma pessoa muito preocupada com o desenvolvimento da nossa cidade, e me procurou para que eu levasse essa ideia adiante. E desde já quero aqui fazer uma indicação verbal para que o Poder Executivo constitua, à medida que receber essa indicação com essa minuta de projeto de lei, constitua uma comissão para que leve adiante esses estudos, porque esses estudos não envolvem apenas o Poder Executivo, o Poder Legislativo. Esse estudo envolve a sociedade como um todo. E esse sistema, então, ele tem como objetivo desenvolver medidas de incentivo às atividades tecnológicas e de inovação realizadas pelas organizações e cidadãos estabelecidos e domiciliados no município, visando promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental e a melhoria dos serviços públicos municipais de forma específica. E para a realização desses objetivos, será necessária a constituição de um sistema de inovação, e o projeto de lei contempla como que seria esse sistema, um conselho de inovação, e o conselho é que vai fiscalizar e coordenar a implantação desse sistema, e aí o conselho vai ser composto pela sociedade organizada, pela Câmara de Vereadores, pelo Poder Executivo. Além disso, será criado um fundo específico de inovação, porque para nós levarmos essa ideia adiante, nós precisamos ter recursos financeiros, e para nós termos recursos financeiros, nós temos que ter um fundo específico para isso. Então, esse fundo que vai canalizar recursos tanto do Executivo, como também junto ao Governo do Estado, ao Governo Federal, vai ter a dotação orçamentária específica e própria justamente para levar essas ideias adiante. E, além disso, também há previsão de incentivos fiscais às empresas, aos cidadãos que se adequarem a esse plano, a esse novo plano de desenvolvimento sustentável, porque todos nós sabemos que, se não houver incentivo, muita gente tem dificuldade em aderir. Então, e tem a previsão específica também
de concessão de isenção fiscal, tanto para empresas como para pessoas físicas. E, além disso, vai ter um plano de sustentabilidade municipal. E aí, nesse plano de sustentabilidade, todos esses aspectos, como acabei de referir há pouco tempo, econômico, social e ambiental, serão contemplados. Então, acredito que nós, aqui como vereadores, como cidadãos, temos o dever de fazer com que o Poder Executivo crie práticas positivas, práticas que realmente melhorem a nossa qualidade de vida, porque não adianta nós pensarmos só em crescimento econômico, em crescimento populacional, se nós não tivermos um ambiente agradável, se nós não tivermos uma cidade que realmente nos conforte e atenda a todas as nossas expectativas. Eu usaria uma metáfora em relação às nossas próprias casas, às nossas próprias residências, ao nosso próprio ambiente de trabalho. Se ele não for agradável, se ele não tiver uma energia positiva, nós temos dificuldade de produzir, de fazer valer aquilo que é nossa missão, que é o nosso dever. Então, se nós tivermos uma sociedade melhor ordenada, as pessoas vão ter mais, além de um ambiente agradável para se viver, também vão buscar investir mais aqui em nosso município. Então, peço o apoio de todos os vereadores para que não só aprovemos essa indicação, mas para que nós possamos implementá-la aqui no nosso município. E, para finalizar, eu gostaria de dizer a todos, e até, de certa forma, lamentar, algumas, vereador Tatu, notícias que foram veiculadas na imprensa de que vereadores teriam chegado a vias de fato e agressão física. Isso é uma mentira. Quem estava aqui acompanhou que houve uma discussão acirrada, sim. Isso é normal do embate político. Não é somente aqui em Xanxerê, em outros órgãos, outras esferas de poder, essa discussão acirrada existe, mas em momento algum houve vias de fato, em momento algum houve agressão física. Isso é mentira da imprensa. Se a imprensa estiver acompanhando aqui, talvez ela está mal informada ou agiu de má fé, ou agiu com malícia. E aqui, de parte desse vereador, quero deixar bem claro isso. Discutimos, vereador Calfas, acirradamente, sim, mas cada um com o seu ponto de vista. Já conversei, antes de vir a essa sessão, com o vereador Tatu. Não há problema pessoal, nem de mim e nem da parte dele. Só mais um minuto, senhor presidente, para concluir. Então, cada qual aqui está para ser julgado de acordo com as suas ações, de acordo com as suas palavras. Apenas divergir em relação a algo que o vereador falou, da mesma forma como ele também diverge, muitas vezes, daquilo que eu falo. Mas tenho certeza que tanto a minha pessoa quanto ele estão procurando fazer o seu trabalho. Então, eu gostaria de pedir respeito também da sociedade e, sobretudo, dos órgãos de imprensa que têm o dever de divulgar a verdade, aquilo que realmente aconteceu, para que não se crie um clima negativo, até porque o vereador Biazuz e o vereador Tatu não são mais importantes do que a Câmara de Vereadores, não são mais importantes do que o Poder Executivo e não são mais importantes do que a sociedade. Nós estamos apenas aqui cumprindo o nosso papel e ninguém vai nos calar. Apenas nós respondemos por aquilo que nós falamos. Seria isso. A palavra está com a bancada do PMDB. A palavra está com a bancada do PPS, vereador Flávio Filappi. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentando a todos os nossos vereadores, cumprimentando a nossa vereadora, cumprimentando a imprensa, cumprimentando todos os presentes aqui hoje, nesta noite. Gostaria, inicialmente, de felicitar a todos os médicos brasileiros por dia 18 de outubro ter sido o dia do médico, mesmo com alguns pisando fora do pinico. Então, dizer que nós, que somos os que trabalhamos com a saúde, e na sua grande parte dos 400 mil médicos brasileiros, trabalhamos com a saúde pública, trabalhamos com a saúde do povo brasileiro, no qual 75% de todas as ações que são realizadas no Brasil em saúde é feito pelo Sistema Único de Saúde.
Então, o nosso Sistema Único de Saúde apesar de ser escasso os seus recursos, ele é um sistema que não tem igual no mundo que atenda a tantas pessoas com recurso do que é gasto na saúde pública brasileira. Nós temos hoje o gasto com saúde a nível de Brasil, o gasto é pequeno, não chega a 4% do gasto do nosso PIB, entre parte de saúde pública e parte dos convênios. E o nosso governo federal hoje gasta com a saúde, no seu orçamento, 4% em saúde. Em contrapartida, os estados brasileiros gastam 12% em saúde e os municípios gastam, teoricamente, 15%. Só que, evidentemente, que os municípios estão com a corda no pescoço, porque os munícipes não estão no estado e não estão no governo federal, os munícipes estão no município. E é nesta porta que eles vão bater. Então, os municípios hoje já estão gastando muito mais do que isso, do que 15%. No último gestão do último prefeito, do Bruno, foi o que mais gastou em saúde, com 22,5% do seu orçamento quando saiu. O ano passado, o município não se escapou de menos de 21%, né? E esse ano também não vai escapar por menos de 21% dos gastos municipais. Então, você vê que boa parte desses recursos é insuficiente. E uma das coisas que nós, a bancada, entre aspas, da saúde, e que, graças a Deus, elegemos 29 médicos este ano no Congresso Nacional, temos outros profissionais da saúde, a nossa candidata, a Carmen Zanotto, também é enfermeira, mas vai compor esta bancada de saúde, para tentar colocar no Congresso Nacional, aprovar o projeto chamado Saúde Mais 10. O que é esse projeto Saúde Mais 10? É justamente criar uma regra para o governo federal também aplicar mais com saúde. Porque senão vai sempre sobrar aqui para o município e nós vamos ter e entender que o município vai ter também, então, aí os seus gargalos de não poder responder a toda a demanda do qual é necessário. Então, nós temos a proposta desta do Saúde Mais 10, é justamente um projeto para ser aprovado, uma emenda constitucional no Congresso, para que defina que o governo federal também seja obrigado a gastar pelo menos 10% com saúde, que hoje gasta apenas 4%. Isso dá em torno de 104, 105 bilhões. Mas não podemos esquecer que o Brasil tem o maior programa de AIDS com medicação gratuita do mundo. O Brasil faz todo o tratamento oncológico de câncer gratuitamente, com exceção dessas pessoas que têm planos de saúde, que são menos de 50 milhões de pessoas, tudo gratuito. E para vocês terem uma ideia, eu faço parte também da diretoria da Unimed, e nós recebemos algumas vezes de algumas contas de pessoas que têm planos de saúde da Unimed, contas da oncologia, que ultrapassam R$200 mil. Um paciente. Para vocês terem uma ideia do quanto custa um tratamento oncológico. E no Brasil, grande parte, a não ser essas pessoas que tenham ou vão de forma privada, mas que são poucos pelo alto custo, essas que têm os planos de saúde, o restante é bancado pela saúde pública. Então, você vê que o número de cirurgias cardíacas feitas no Brasil, não tem nenhum país do mundo que faz tanta cirurgia cardíaca pelo SUS como faz no Brasil, porque também é um valor bastante elevado cada cirurgia. Então, você vê que o Brasil, apesar de gastar pouco, com saúde, perto da sua demanda, perto da sua necessidade, gasta de maneira insuficiente esses recursos. E no meio disso está o valor pago a todos os profissionais. E que, sem sombra de dúvida, nestes custos elevados, com certeza não é o médico que está sendo privilegiado, Muito pelo contrário, os valores pagos pelo SUS aos profissionais médicos é vergonhoso, Para vocês terem uma ideia, uma cesariana paga R$ 157, uma apendicite paga R$ 40 para o médico, paga R$ 30 para o anestesista, uma esterectomia, que é a maior cirurgia ginecológica que nós fizemos, de útero, ovários, trompas, etc., é uma cirurgia que paga R$ 150, para vocês terem uma ideia, Então, você vê que o valor que o médico realmente recebe
nesses procedimentos todos pagos pelo SUS, realmente são muito irrisórios, e estão aí mesmo assim 400 mil médicos trabalhando pela saúde do povo brasileiro, né? E é isso que faz com que a motivação nos faz a gente continuar trabalhando por amor à camisa, muitas vezes, muito pelo contrário do que o valor que realmente recebe. E por falar nisso, a gente acabou de receber o projeto na Comissão de Saúde, que é encaminhada pelo prefeito municipal, sobre o reajuste do valor dos médicos, né? Que ainda assim posso de antemão dizer que vai ser insuficiente, né? Porque talvez vai atender a demanda do médico de saúde da família, né? Mas nós não podemos esquecer que nós perdemos uma grande leva de médicos das especialidades, né? Nós perdemos ginecologistas, nós perdemos os pediatras, nós perdemos ortopedista, nós perdemos cardiologista, nós perdemos psiquiatra. Então, essa demora até do poder público municipal em reagir a essa debandada de profissionais, né, vai ter um custo, né? E esse custo vai ser um custo que a população vai ter uma dificuldade de acesso a esses profissionais. Infelizmente, o município, como diz, tem as suas limitações. Esses profissionais estão procurando outras coisas para serem feitas, porque atividades é que não faltam, né? Tanto aqui como outros municípios, e a própria demanda do hospital, né? Vocês sabem, o hospital crescendo, não só em prédios, mas ele tem que crescer em infraestrutura, ele tem que crescer na sua parte interna. No mais, queria dizer, aproveitando essa toada de saúde, em dizer que nós apresentamos também 2 indicações. Uma delas é que haja uma reforma na unidade de saúde do bairro São Romero, até com uma certa urgência, porque realmente está bastante precária aquela unidade de saúde. Já foram feitas algumas reformas, né, que começou no governo passado e agora está se concluindo também no Nossa Senhora de Lourdes, no Vila Sésamo, João Winkler, que inaugurou semana passada, né, o postão, e aquela é uma unidade ainda que tem que dar uma certa urgência agora, porque realmente está bastante precária. E, além disso, pedir que, de maneira talvez mais imediata do que a reforma da unidade de saúde, que a administração, através das máquinas, pelo menos, se não puder asfaltar de imediato aquela rua, pelo menos que faça lá os reparos necessários, porque realmente está difícil de transitar. Nós tivemos lá o final de semana, está bem complicado, há buracos muito grandes lá, as pessoas estão tendo muita dificuldade para chegar até a unidade de saúde. Então, gostaria que até o líder do prefeito levasse essa sugestão para que, de maneira rápida e imediata, pudesse fazer esse reparo da rua, porque realmente ela está em condição bastante precária. E, no mais, desejar a todos uma boa noite e dizer que era esse o meu recado de hoje. Obrigado. Passo a presidência ao vereador Adriano fazer uso da palavra. Com a palavra, a bancada do PTB, vereador João Paulo Menegatti. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o presidente, os vereadores, vereadora, o público que está presente. Bem, hoje estive na garagem da prefeitura pela parte da manhã, né? Onde estivemos conversando lá com alguns responsáveis pela garagem, ainda não foi nomeado ninguém, né? Está lá abandonada, né? A gente vê caminhões parados, máquinas paradas, né? Coisas de cortar o coração. Em 2010 nós fizemos aquisição de várias máquinas, né? E essas máquinas hoje, a maioria se encontra lá parada. Então, a situação complicada da garagem. Tem caminhão lá que faz 2 anos que está parado. 1 ano e meio, 2 anos, não arrumaram o caminhão ainda. Então, até em algumas coisas não pôde fazer muita coisa, porque não tinha condição também de fazer, porque não lhe deram condições nem de arrumar os caminhões, né? Nem de arrumar as máquinas. Então, é complicado o cara trabalhar mesmo sem ter o equipamento que a pessoa precisa, tá lá, mas não está trabalhando. Está lá, ou está sem pneu, ou está sem uma bateria, ou está sem um motor de arranque, não se compra para botar o caminhão trabalhar, ou está sem uma ponta de eixo, né? E não se compra para botar o caminhão ou a máquina trabalhar. Então, a situação é bem complicada, Felipe. A gente sabe que várias ruas do nosso município têm uma complicação muito grande, o nosso interior também necessitando de serviço urgente, e, infelizmente, a terceirização também
não está funcionando a contento como era para estar funcionando. A terceirização que fizeram, não, infelizmente, não deu certo, está pior do que estava. Também quero entrar aqui na esfera do que foi vinculado na imprensa, né? A discussão que nós tivemos com o vereador Biasus, tivemos uma discussão, né? Discussão na questão das palavras, onde foi uma discussão um pouco mais acalorada, né? Uma discussão normal entre os vereadores, uma discussão que acontece, não é de hoje que acontece na Câmara de Vereadores, não é dessa legislatura, não é privilégio dessa legislatura ou de outra legislatura, né? Mas, infelizmente, o jornal, o site agiu de má fé, colocando que houve agressão física, né? Que não houve agressão física nenhuma, o que houve foi uma conversa mais acirrada, né? Uma conversa onde cada um defendia o seu ponto de vista, né? Onde houve embate na questão de palavras, né? Mas não houve em nenhum momento nem se pensar em agressão de ambas as partes. E a imprensa, né, algumas vezes divulga inverdades, como divulgou nesse caso, como divulgou em outras vezes, né, divulgou. Eu já fui cassado já 10 vezes em 2 anos, né? Pediram minha cassação já 10 vezes, mas nenhuma foi pedida até hoje, né? Então, a situação é bem complicada. Então, a imprensa, eu acho que tem que ouvir os dois lados, né? Os dois lados, ouvir as pessoas envolvidas para ver o que aconteceu, antes de divulgar uma notícia falsa, né? Pretendemos que da próxima vez a imprensa haja corretamente, né? Haja com os fatos que aconteceram, o que aconteceu com as nossas conversas aqui, nossos ânimos se acirraram um pouquinho, tivemos uma discussão um pouquinho mais acalorada, mas isso é normal, o cara do vereador defende o seu ponto de vista, né? Tu vê aí os debates previdenciáveis também, que acontecem muitas vezes uma conversa um pouquinho mais acalorada, e é isso que acontece, como acontece na Assembleia Legislativa, como acontece no Congresso Nacional, né? E aqui não é diferente. Se nós fosse aqui para estar de boneco, né, para nós estar de bonequinho aqui, estar o dia inteiro parado aqui nessa tribuna, aí nós não precisávamos ser vereador. Aí nós ia fazer outra coisa, não precisava ser vereador. Nós estamos aqui para defender o nosso ponto de vista e defender a população xinxerense, né, defender o funcionário, defender o cidadão. Por isso que a gente está aqui como vereador. A gente não está aqui para brincadeira. Então, às vezes, os ânimos se esquentam mesmo. Então, é isso que eu tinha para o momento. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo os trabalhos da casa, vereador presidente João Paulo Menegatti. Palavra está com a bancada do PSD, vereador Ivan Marques. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que aqui nos acompanham nesta noite, ficamos felizes aí pela presença de cada um. Destaco aqui a família Sirena, do sempre lembrado amigo Antônio, que hoje um projeto de minha autoria, em conjunto com a vereadora Cirlei, que já passou por esta casa e teve a votação unânime de todos os vereadores, o qual, mais uma vez, eu registro meu agradecimento e transita hoje em segunda votação, para que possa ser dado e imortalizado esse jovem que precocemente, né, foi retirado do nosso convívio, mas que deixou um legado de amor, de respeito, de carinho, que vai ser, através do Museu do Milho, com o qual ele tinha uma identidade muito grande, né, que muito ajudou para a construção daquilo tudo que lá está, né, ser reconhecido pela sociedade xanxerense. Essa casa presta, nessa noite, vereador Calfas, uma justa e merecida homenagem. Na lembrança de cada um, que fique sempre viva a chama dos melhores momentos que vocês tiveram com eles. Saúdo também minha querida amiga e colega de faculdade, doutora Ana Paula Malis, que aqui está. É um prazer revê-la aqui. Vossa Senhoria, que já trabalhou nessa casa e, mais uma vez, destaque seus relevantes serviços prestados ao Poder Legislativo. Honrosa a sua visita aqui. Meu amigo Felipe, né,
me deu um branco agora, mas, enfim, nosso amigo que está junto aí, enfim, a todos que estão aqui nessa noite, meu amigo Bossini, empresário Tafarel, suplente de vereador Zacaron, os servidores dessa casa, boa noite a todos mesmo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu faço um apelo de imediato nessa casa, porque está aqui, desde o início do mês, um projeto de lei de número AJG 049, que trata do convênio com o Hospital São Paulo. Semana passada, me deparei com uma situação bastante chata. Um jovem de 15 anos que precisa de uma cirurgia, doutor Filap, e não consegue urinar, enfrenta muita dificuldade, sofrendo e não consegue fazer essa cirurgia, porque esse projeto está aqui nessa casa. Então, eu gostaria, senhor presidente, que Vossa Excelência colocasse ainda em votação, em primeira votação. Eu sei que o artigo 144 desta casa permite que, em regime de urgência, o projeto possa ficar aqui dentro até 30 dias. Nós já estamos com 15 dias que o projeto está aqui, quase 20. Então, o meu pedido é de que, na sensibilidade humana de Vossa Excelência, assim consultando e tendo autorização da Comissão Legislativa, possa ser ainda apreciado em primeira votação esse projeto, para que na quarta-feira ainda, e se possível também antecipar numa sessão extraordinária, nós possamos votar em segunda votação e em redação final. Até porque, doutor Filap, Vossa Excelência, que é médico, que há pouco relatou aqui, os valores pagos pelo SUS, para uma cirurgia, exemplo do que o próprio doutor Filap falou aqui, ginecológica, o SUS paga R$ 150. Numa reunião que existiu entre a Prefeitura Municipal, o Grupo Gestor da Saúde do município de Xanxerê, juntamente com o Hospital São Paulo, doutor Filap, esse valor foi acertado, e aqui está no projeto, por R$ 460, 3 vezes mais do que o SUS paga, além dos R$ 150 para o anestesista. Isso acertado já com os médicos, com o Hospital São Paulo e com a Prefeitura Municipal. Só falta a Câmara de Vereadores aprovar. Eu falei com o Fábio, que é o diretor do hospital, em relação aos leitos que ainda não foram credenciados, está lá no Ministério da Saúde aguardando a liberação. São leitos de apoio, e o doutor Filap, como médico, entende melhor do que eu essa situação. Não depende mais da administração municipal, que muito mais até do próprio Hospital São Paulo, mas sim do governo federal, lá do Ministério de Saúde, dar a liberação para que esses leitos possam ser abertos, que são leitos de apoio e que possam atender essa necessidade. Há um cronograma já elaborado para que as pessoas possam ser operadas, atendidas. E aí nós temos várias situações e que merecem a nossa atenção. Eu não sei se aqui tem alguém que está nessa lista de espera das cirurgias eletivas, mas tenho certeza que, acima de tudo, sabem, e mais do que nunca, que depende apenas, Bossini, da Câmara de Vereadores para que realmente esta situação seja atendida. Para se ter uma ideia, como se fala em prevenção, e que se tenham cuidado toda a atenção, e que a saúde realmente é uma situação bastante delicada, não só desse governo, como foi também do governo passado, e que sempre teve na competência da secretária de Saúde, Yara Calfas, mãe do nosso colega vereador Fernando Calfas. Para se ter uma ideia, vereador Fernando Calfas, em 2012 foram realizados 145.298 exames de saúde. O município de Xanxerê pagou os laboratórios conveniados R$ 713.951,33. No ano de 2014, esse que nós estamos agora, a Secretaria de Saúde do município de Xanxerê, vereador Té, que tem o nosso colega vereador à frente como secretário, realizou até o mês de setembro 141.935 exames de saúde, fazendo um total de R$ 680.270,37. E aqui eu tenho a relação, e vou deixar à disposição desta casa, de todos os vereadores, né, e também da imprensa, assim quiser, todos os exames que foram realizados, os laboratórios conveniados, com quem foi feito e como foi feito. Isso significa que esse ano será investido muito mais ainda em prevenção. Nós deveremos chegar a um total de 160, 170 mil exames no município de Xanxerê. Em 2012, 145.298. 2014, até o mês de setembro, até o último dia de setembro, 141.935 exames. Se tem essa preocupação com saúde. Os valores que foram investidos e que tem esse percentual e que chega a casa de 21% e meio de saúde, como destacado aqui pelo médico,
competente, que já exerceu a função de secretário e sabe do que a gente fala, de que saúde é uma coisa que está toda hora precisando da nossa atenção. Esse investimento ainda está muito aquém do que realmente precisaria, mas aí é aquilo que foi dito, é preciso realmente rever. A questão que foi levantada nessa casa em relação ao medicamento e que estão sendo levados às residências, para se ter uma ideia, 3 unidades de saúde conveniadas, que são do bairro São Romero, bairro TAC e bairro dos Esportes, entregam hoje a 158 pacientes são atendidos com o medicamento na sua casa. Eles recebem medicamento em casa, feito pela Secretaria de Saúde, 158 pacientes. Sabemos que existem muitos medicamentos que são controlados, que tem que ter um local adequado, que existem medicamentos diferenciados. Hoje, no município de Xanxerê, estou só fazendo algumas pinceladas rapidamente, mas eu vou me estender em outras sessões futuras. O Remume, vereador, para se ter uma ideia, Adriano, eram 168 medicamentos nessa lista. Hoje, são 210 itens. É evidente que faltam alguns medicamentos. Para se ter uma ideia, até eu falava hoje com o NET, quantos medicamentos faltam na rede? 3 medicamentos. O Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal de Xanxerê já acionou o laboratório, que não entregou. Como sempre falta, é normal, vejam bem, num valor de 210 medicamentos, hoje que fazem parte da cesta de medicamentos do município de Xanxerê, nós temos a falta de 3 medicamentos, é o que está aqui. E mais do que isso, eu tenho a relação de todos os medicamentos que compõem a cesta de medicamento nos 210 medicamentos. Aqui está a relação municipal de medicamentos, onde está apontado cada um dos medicamentos que são adquiridos, e que isso, no portal da transparência, está de acesso a todos os vereadores. Por ora, senhor presidente, eu não poderia deixar também de encerrar essa fala sem defender a função da qual eu tenho o maior carinho, o maior respeito, que é a imprensa, na qual eu trabalho, na qual eu sempre tenho um carinho muito grande. E eu, quando recebi uma ligação de um dos repórteres que fez o levantamento, eu perguntei para ele, tu já falou com alguém sobre o assunto? Ele me disse assim, falei com o vereador Té, não consegui falar com o vereador Biazus e não consegui falar com o vereador João Paulo. Nenhum deles me atendeu o telefone. Então, muitas vezes, a imprensa tenta ouvir a outra versão. Não houve ligação nenhuma. Perfeito. Então, estou apenas dizendo o que o repórter me falou, né, que não conseguiu falar com Vossa Excelência. Mas, assim de tudo, como Vossa Excelência disse aqui, o vereador Biazus, para mim, esse é um ponto já finalizado. Muito obrigado. A palavra está com a bancada do PSD. A palavra está com a bancada do PT. Vereador Adriano Martini. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Cumprimento especial a todos que estão nos acompanhando nessa noite. Boa noite, sejam bem-vindos a essa sessão. Quero cumprimentar aqui em especial a família Sirena, presente nessa noite. Também, como o vereador Ivan falava anteriormente, já aprovamos em primeira votação o projeto que denomina de Antônio Sirena o Museu do Milho, e estamos aqui totalmente favoráveis também, reiterando o nosso apoio e o nosso voto favorável também, né, a esse importante projeto. Quero aqui cumprimentar também o Thiago, a Rose e o Walter, do Esporte Clube Guarani do Otero Alto, que hoje também vem até essa casa fazer suas reivindicações. Importante clube do esporte amador do nosso município, que há muito tempo, né, vem trabalhando no interior do nosso município, sendo uma das poucas comunidades que ainda mantém, né, essa prática importante no interior, fazendo com que os jovens possam ter nos finais de semana aí, importantes momentos também através de campeonatos, jogos amistosos, inclusive disputando até a Copa Mai, né? Ano passado, esse ano acho que vão estar disputando novamente, nos próximos anos, mas que tem um importante trabalho na comunidade, né? Então, parabéns por estarem vindo até essa casa também e estarem reivindicando aqui os recursos. Também cumprimento aqui o Pablo, o Roberto, o Taparello, o Cibocini, os demais amigos e amigas presentes nessa noite, a imprensa e a todos aqueles que também nos acompanham através da TV Câmara e os funcionários dessa casa. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, aqui estamos hoje trazendo algumas informações a respeito da última semana, na qual estivemos na comunidade de Cambuizal,
seu colega Tiago também esteve, e a Rose estiveram presentes, quando do ato da entrega de 20 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida Rural, no município de Xanxerê, parceria do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, em conjunto com a Cooperaf, onde 20 famílias aqui de Xanxerê puderam receber suas casas, um encontro formativo, dando aí quase que a entrega da chave, mas muitos já estão morando nas casas, desse importante projeto, no valor de R$ 28.500 que veio para cada família, para poder construir sua casa no interior do nosso município. Então, dizer que esse importante projeto, puxado pelo sindicato, em a parceria com a Cooperaf, hoje tem atendido milhares de famílias em todo o Brasil, e aqui em Xanxerê não é diferente. É mais um grupo que está sendo entregue essas obras, e com certeza virão mais aí para atender a necessidade da habitação no interior do nosso município, e como também na cidade, que vem acontecendo já há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, só em Santa Catarina, são mais de 120 mil famílias beneficiadas nesses últimos anos, com residências novas e reformas subsidiadas pelo governo federal, com aporte agora de R$ 28.500 para construir residências novas em todo o estado e em todo o país também. Então, é uma importante iniciativa do nosso governo federal, que está fazendo uma revolução na habitação brasileira, entregando mais de 3.600.000 moradias em todo o Brasil, como nunca foi visto na história desse país, esse investimento dessa envergadura, trazendo dignidade, trazendo qualidade de vida, principalmente para as pessoas mais necessitadas, que estavam sempre aquém desses programas e que tinham que pagar seu aluguel. Recebiam um salário de funcionário e metade tinham que dar para pagar o aluguel. E hoje tem sua casa própria para poder morar com tranquilidade com sua família e poder construir sua família ali. Então, parabéns também, Tiago, Rose também por estarem recebendo. Com certeza vai fazer muita diferença na vida de vocês, tenho certeza. Também gostaria, senhor presidente, senhores vereadores, tratar sobre o que foi falado aqui na última sessão, a respeito da questão da saúde, da terceirização, quando os colegas vereadores colocaram aqui que existe já um estudo sobre a terceirização, especialmente dos médicos na área do serviço público de saúde aqui do nosso município. Então, apenas gostaria de levar algumas reflexões e até aqui solicitar que a presidência dessa casa convoque aqui, vereador Filap, o presidente do sindicato dos médicos aqui de Xanxerê, o doutor Eduardo Guerra, para que possa vir até a tribuna dessa casa, para que nós aqui também possamos debater juntamente com ele quais que são os impactos da terceirização da saúde, especialmente da área médica no nosso município. Tendo em vista que já foram feitas algumas experiências na região e algumas até não deram muito certo, porque são inúmeros fatores que envolvem com a questão da precarização, a questão da qualidade e principalmente um ponto que eu acredito que seja necessário e essencial para uma administração pública. Ela não pode terceirizar suas principais atividades, não pode se eximir da responsabilidade, especialmente na área de saúde, para fazer com que o atendimento chegue à comunidade xanxerense. Então, isso, precisamos discutir, o vereador Wilson apresentou a proposta, mas precisamos discutir realmente com mais profundidade, com mais segurança, para que a gente não faça aí alguma coisa que depois a gente venha a se arrepender, como é o caso, talvez até das estradas do interior, que foram terceirizadas em boa parte, e está dando bastante problema. Então, precisamos discutir muito bem antes de tomar uma decisão desse aporte e levar um projeto desses para frente. E também gostaria aqui de reforçar sobre a questão das unidades básicas de saúde, o vereador Filap apresentou hoje indicação para a reforma do São Romero, e como já vem sendo feito através de recursos do governo federal, já há muito tempo, foram construídas e reformadas em Xanxerê praticamente todas as unidades de saúde nos últimos anos, especialmente as 3 novas que foram construídas, do bairro Taca, em construção, do Aparecida, que está pronta, e do Vista Alegre agora, que está sendo feito investimento alto, e as reformas do João Winkler, do Castelo Branco, do Vila Sésamo, Nossa Senhora de Lourdes, do Postão, e inúmeras outras que foram reformadas, com recursos do governo federal, que também vieram aqui para o nosso município, para auxiliar, principalmente na questão da infraestrutura, que vai passando os anos e precisa estar revendo as estruturas, porque a população vai aumentando e surgem novas demandas. Então, importantes investimentos do governo federal também aqui em Xanxerê, sobre a questão da saúde.
E para finalizar, senhor presidente e a comunidade que nos acompanha, estivemos aí na semana passada também em visita à unidade de educação do SESC de Xanxerê, ensino infantil, ensino fundamental, onde em conversa com a direção da escola foram solicitadas algumas questões, algumas melhorias, especialmente para aquela escola localizada aqui no bairro La Salle, na Rua da Paz, onde estão reivindicando algumas coisas, e eu nessa noite também apresento uma indicação e peço o apoio dos colegas vereadores para que possamos aprovar essas indicações, que tratam sobre os seguintes assuntos: pintura de faixas de segurança em frente à escola, porque já existem mais de 200 crianças estudando lá, e há é um calçamento, não tem a faixa de segurança. A sinalização, indicando que lá existe uma escola para que os veículos possam reduzir a velocidade, e também a sinalização de travessia de crianças naquela localidade. A sinalização também para as vans que fazem o transporte dessas crianças, que quando chove especialmente não existe uma demarcação para as vans, e as crianças às vezes têm que atravessar a rua, se deslocar até outras esquinas para poder pegar as vans, ou quando vem também para chegar até a escola. O remanejamento, a fazer a troca do estacionamento que está hoje para o estacionamento oblíquo de 45 graus, porque existe um grande movimento lá e não tem mais espaço para os carros estacionar também, quando da entrada e da saída dos alunos nessa escola. A troca da tubulação pluvial também que existe, que quando chove, toda a água que vem descendo do bairro La Salle, do bairro Nossa Senhora de Fátima, acaba embocando aí, acaba alagando a frente da escola, e também a futura pavimentação asfáltica da Rua da Paz, no bairro La Salle, contemplando aí a frente da escola do SESC. Então, são alguns pontos que estamos trazendo, vereador Ivan, e peço o empenho também da Vossa Senhoria. Sei que também Vossa Senhoria está em contato direto aí com o pessoal do SESC sobre a questão do investimento no bairro Otonial. Então, sabes da necessidade também que tem essa escola no nosso município, e são coisas, vamos dizer assim, pequenas, fáceis de fazer, que com o planejamento e a pintura das faixas, principalmente, vai resolver grande parte do problema dessa escola. Então, aqui estamos empenhados também, e se possível também encaminharemos uma reunião junto ao Executivo, à Secretaria de Obras, para que possa realizar esse serviço o quanto antes, beneficiando a comunidade e trazendo mais segurança, especialmente para os alunos da escola Ensino Infantil e Ensino Fundamental do SESC aqui de Xanxerê. No mais, quero aqui agradecer a cada um dos senhores e as senhoras que vieram nessa noite e desejar a todos uma boa noite. Passamos ao momento da presidência. Bem, a sessão do dia 27/10, ela precisa ser antecipada ou colocada para depois, que dia 27, vai ter o dia do funcionário público, Então, a prefeitura já declarou que vai fazer no dia 27, o feriado do funcionário público, e a gente precisa mudar o dia da sessão. Vamos consultar os vereadores que seja antecipado. Antecipar, então, seria para o dia 24/10, sexta-feira, se todo mundo concorda. Então, está marcado para o dia 24, sexta-feira agora. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Vereador Adenilson Biazus. Presente. Vereador Adriano Martini. Presente. Vereador Fernando Calfas. Presente. Vereador Flávio Filap. Presente. Vereador Ivan Marques. Presente. Vereadora Cirlei Menegola. Presente. Vereador João Paulo Menegatti. Presente. Vereador Wilson Martins. Vereador José Alves de Quadra. Presente. Questão de ordem, senhor presidente. Eu fiz um pedido na tribuna, durante o uso da minha palavra, se haveria possibilidade de Vossa Excelência colocar em primeira votação hoje o projeto que já está nessa casa, tramitando, que é o projeto justamente de convênio com o Hospital São Paulo. Então, eu gostaria de ver de Vossa Excelência se tem como colocar em votação esse projeto, até porque, como eu relatei, nós temos algumas pessoas em situação bastante delicada e que precisam realmente passar por esse processo de cirurgias. Bem, vereador, o projeto, ele falta os pareceres ainda, Estamos esperando os pareceres para colocar em votação. Então, o projeto ele venceu em fevereiro ainda, Podia ter antecipado um pouquinho, mas ele encontra-se só a partir que os pareceres estiverem em ponto, a gente coloca a votação no mesmo momento, nem que precise colocar uma se Vossa Excelência, então, na próxima quarta-feira, de repente, colocar em votação, ficaria agradecido. Na sexta tem redação, segunda e redação. Obrigado, presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje.
Lei número AJG 3.685/2014, de origem do projeto de lei número AJG 041/2014, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município para o exercício 2015 e da outras providências. Enquanto em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Lei número AJG 3.686/2014, de origem do projeto de lei número AJG 050/2014, que altera a redação do artigo 2º da lei GS 3.673/2014, na parte em que foi consignada a estrutura física a ser instalada pelo SESC, no imóvel doado pelo município. Acrescenta no mesmo artigo o parágrafo único e da outras providências. Com a discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação e dispensa a leitura na íntegra das referidas leis. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje. Projeto de lei número 015/2014, de autoria das vereadores Sirlei Menegola e Ivan Marques, que denomina de Antônio Sirena o Museu do Milho nesta cidade de Xanxerê e da outras providências. Quando se discussão, em votação, o vereador Ivan Marques. Senhor presidente, como já relatei na tribuna, né, e na primeira sessão, mais uma vez volto a externar aqui meu agradecimento a toda essa casa, as comissões que rapidamente exalaram seus pareceres, a família Sirena, né, e peço mais uma vez o apoio para essa votação, que realmente confirme-se, então, o nome de Antônio Sirena como o nome do nosso Museu do Milho. Eu sei que a gente busca, nessa hora, talvez uma resposta, né? Como é que será que o Antônio está? Eu tenho certeza que, nesse momento, ele está num lugarzinho todo especial, olhando aqui para cada um dos seus familiares e por todos, e essa homenagem justa vai eternizar o nome desse jovem. Então, mais uma vez, juntamente com a vereadora Sirlei, volto a agradecer essa casa. Tenho certeza que também, na oportunidade, ela vai fazer seu voto. Eu voto favorável. Vereador Denilson. Favorável. Vereador Wilson. Favorável. Vereador Calfas. Sem dúvida, reiteramos em segunda votação aí uma homenagem mais do que merecida, seus familiares. Essa casa aqui cumpre um papel, vereador João Paulo, que é também de reconhecer, vereadora Sirlei, pessoas importantes que merecem ser eternizadas, como essa casa vai eternizar. E parabenizo aqui o vereador Ivan Marques e a vereadora Sirlei por essa iniciativa. Então, sem sombra de dúvida, somos mais uma vez favoráveis aí, e meus parabéns. Vereador Filap. Favorável. Vereador João Paulo, favorável. Vereador Adriano. Sem dúvida também, presidente, a família, tenho a honra também de dizer que pude também cursar a graduação, né, de administração empresarial, juntamente com o Antônio, período, né, então, uma pessoa muito especial, um parceiro assim, que tivemos a oportunidade de conviver por um certo tempo, e com certeza essa homenagem nada mais do que justa a toda a família também, eternizando o nome do Antônio no Museu do Milho. Parabéns, Ivan, parabéns, Sirlei, por estar também lembrando dessa importante pessoa, esse importante ser que esteve presente no meio de nós e hoje está nos orientando aí através de sua luz. Favorável. Vereador Té. Favorável. Vereador Sirlei. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, a família Sirena, eu quero dizer que para nós é um grande orgulho estar colocando o nome do Antônio no Museu do Milho. Porque Antônio, ele fez parte da construção do Museu do Milho. E vocês todos sabem que ele se dedicava de corpo, de alma, de vontade. Ele tinha, parecia que, sede de resgatar as coisas para construir e para que o nosso museu saísse do papel. Então, a Beatriz também, que trabalha lá bastante, sabe que muita coisa que tem lá, ele, com seus próprios recursos, ia buscar e arrecadar, não dependia de ninguém, e lá estão colocados. Então, muito justa essa homenagem ao Antônio, que vem, sim, eternizar o nome dele no nosso Museu do Milho do município de Xanxerê. A família Sirena, o nosso muito obrigado por ter tido um guerreiro que ajudou a construir aquele patrimônio histórico em nosso município. Favorável. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 021/2014, de autoria do vereador Ivan Marques, que denomina logradouro do município de Xanxerê de Lírio Tronco e da outras providências. Com a discussão, vereador Ivan.
Favorável, senhor presidente. Vereador Denilson. Favorável. Vereador Wilson. Vereador Kalfas. Favorável. Vereador Filap. Favorável. João Paulo, favorável. Vereador Favorável. Adriano. Vereador Té. Favorável. Vereador Sirlei. Favorável. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação na pauta de hoje. Projeto de lei número AJG 051/2014, que altera a redação e acrescenta os incisos 1º e 3º ao parágrafo único do artigo 1º da lei número 2.852, de 12 de julho de 2005 e da outras providências. Com discussão. Vereador Adriano. Bem, senhor presidente, esse projeto está em primeira votação, vindo do Executivo, trata aí sobre a questão de abrir aí mais uma exceção, a lei que trata dos convênios, repasses do Poder Executivo Municipal para as entidades. Já foi, no começo desse ano, aprovado para a Associação Vida Nova, inclusive o Roberto está aqui, né? Foi aprovado o projeto para incluir a questão das associações de catadores para receber recurso do Executivo Municipal. E agora, a proposta é que seja alterada, incluindo as entidades que trata a lei, a JG 3677/2014, que é aquele projeto que foi aprovado as patrulhas agrícolas para o interior do nosso município. Então, para poder celebrar o convênio com as associações das comunidades do interior, para que possa ir o trator e os implementos agrícolas para essas associações, é necessário aprovar esse projeto. Então, só para esclarecer também a comunidade que nos acompanha sobre o projeto. Continua em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções na pauta de hoje. Moção número 27/2014, do vereador Wilson Martins dos Santos. Moção de congratulações ao Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Xanxerê Região, CIMEX, pelo aniversário de 25 anos. Se aprovada essa moção, deverá ser encaminhada ao presidente do citado sindicato, senhor Fabiano Radim. Com discussão, vereador Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos acompanha, na semana passada estive representando essa casa num evento que comemorava os 25 anos de atuação desse importante sindicato em nosso município. Então, pelos trabalhos relevantes prestados, né, por toda uma parceria que tem aí junto ao Fiesc, que a gente resolveu fazer essa homenagem, e até para reconhecer aí toda a importância, toda a atuação. Nesse sentido, a gente quis fazer essa homenagem. Só para registrar também, naquele dia em que foi comemorado o aniversário desse sindicato, o Fiesc, juntamente com o SESI, anunciaram a implantação de um novo centro poliesportivo e múltiplo atendimento também na área de saúde, aí, odontológica, saúde ocupacional para os trabalhadores da indústria. Então, Xanxerê também foi contemplado. Há poucos dias tivemos a doação do terreno para o SESC. Então, a administração municipal já assumiu o compromisso também de fazer a doação desse terreno para o SESC. Então, Xanxerê está de parabéns. E quem ganha com isso é a comunidade xanxerense, os trabalhadores aí que vão ter um auxílio, que vão ter aí um serviço, né, decorrente da atuação do CIMEX em nossa cidade. Muito obrigado. Continua em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações na pauta de hoje. Indicação número 236/2014, do vereador Adriano de Martini, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Transporte, Serviços e Políticas Ambientais, atendendo pedidos da comunidade da escola do SESC, situada na Rua da Paz, no bairro La Salle, realize pintura das faixas de segurança, sinalização com placas que identifiquem escola, redução de velocidade e travessia das crianças. Terceiro, seja pintado faixas exclusivas reservadas para vans. Quarto, para que seja definido como estacionamento oblíquo, 45 graus, nas proximidades da escola. Com essa discussão, vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores e toda a comunidade, apenas para reforçar, e não quero aqui ser repetitivo que eu falei na tribuna, mas que a própria escola, inclusive por iniciativa até dos pais dos alunos, já protocolou na Prefeitura Municipal um abaixo-assinado também, solicitando essas alterações e até então não foram executadas essas obras. Então, por isso, está aqui também de estarmos reforçando novamente esse pedido
e pedimos aí o empenho, mais uma vez, do Executivo Municipal para que possa fazer essas adequações que considero simples, mas de suma importância aí para a segurança, especialmente dos alunos e dos pais nessa escola. Continua em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 237/2014 do vereador Adriano De Martini para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Transporte, Serviços e Políticas Ambientais, realize pintura da faixa de segurança na Rua Coronel Santos Marinho, em frente ao Hospital Regional São Paulo. Com a discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 238/2014 do vereador Adriano De Martini para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Transporte, Serviços e Políticas Ambientais, realize pintura da faixa de segurança na Rua Santos Dumont, próximo à Agropecuária Biondo. Com a discussão, vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, vou falar das duas indicações aqui. Primeira delas, no frente do Hospital São Paulo, na rua que sobe aqui, onde não existe uma faixa de segurança, também pelo trânsito que está aumentando e pela mudança do hospital para estar atendendo nessa rua agora, é necessário pintar uma faixa aí para que as pessoas possam atravessar com tranquilidade. E também na rua Santos Dumont, em frente ao Biondo, já existia uma faixa, e foi pintada de preto. E a comunidade, o pessoal de lá reivindica novamente a pintura dessa faixa, porque como é uma área de bastante comércio aí, às vezes as pessoas têm que estacionar do outro lado da rua, e como o movimento é grande, acaba aí correndo o risco até de ser atropelado, os carros passam em alta velocidade. Então, são dois pedidos também simples, mas que vão solucionar alguns problemas aí nessas ruas. Continua em discussão, vereador Ivan. Senhor presidente, em relação, acho sempre plausível qualquer tipo de indicação, porque ela sempre é focada em atender aí o munícipe que pede ao vereador, mas em relação ao Hospital São Paulo, ela está dentro do programa lá, até porque recentemente foi feita aquela pavimentação, ela é nova. E em relação à Rua Santos Dumont, lá houve também, da mesma maneira, um pedido para que a faixa lá existente, por isso que foi pintada, fosse retirada, porque ela estava justamente na saída de uma garagem lá. Essa era a informação que eu tinha, mas que vai ser levado, claro, ao conhecimento do Departamento de Trânsito, vereador, para que, se assim for permitido, de acordo com conforme determina a legislação, possa ser atendido o vosso pedido. Continua em discussão. Não, só, Ivan, não é na Celestino do Nascimento que foi feito o asfalto. Aqui desce a do hospital e a Santos Marinho. Então, que passa, inclusive, em frente à região do agendamento. Então, ali naquela região, eu até falei esses dias com o Tenário, porque nós já aprovamos aqui na Câmara uma indicação para o Conselho de Trânsito para transformá-la em oblíqua. E foi feito, metade dela ficou oblíqua e metade ficou normal, paralelo. O Tenário até ligou aquele dia, me parece que o problema foi que acabou a tinta quando eles estavam fazendo, por isso que não terminaram de fazer as faixas. Mas que o Montemeso informou que toda ela é oblíqua. Só que já tivemos um problema lá esses dias que houve pessoas que foram multadas pela polícia porque estavam em oblíquo e era considerado que deveria ser ainda em sentido paralelo. Então, é melhor a gente corrigir isso de uma vez para esclarecer. E também, senhores vereadores, apenas para registrar, existe o rebaixamento do meio-fio, inclusive para cadeirantes, e não existe a faixa, então o cadeirante não consegue descer a calçada com o carro estacionado. Então, se faz necessário a pintura dessa faixa e na Santos Dumont, que seja realocado mais para frente e mais para trás, tendo visto que houve esse problema, que seja realocada a faixa naquela localidade. Continua em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 239/2014 do vereador Wilson Martins dos Santos para que a administração municipal firme convênio no importe de R$20 mil com o Esporte Clube Guarani, sendo que os valores para tal convênio sejam retirados da economia da Câmara a ser repassada para a Prefeitura Municipal no final do ano. Vereador Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar o pessoal do Esporte Clube Guarani, da linha Terro Alto. Então, a gente já tem acompanhado aí há alguns anos o trabalho desse grupo e percebe que tem uma atuação muito importante lá naquela comunidade. Hoje, a área que eles possuem é contígua ao centro comunitário da comunidade do Terro Alto. Então, as benfeitorias que serão construídas servirão não apenas para o time, mas para toda a comunidade que vai poder fazer uso desse aperfeiçoamento do local.
Então, já fizemos essa indicação no ano passado, estamos voltando com ela nesse ano. A gente sabe das dificuldades e do recurso escasso da nossa administração, motivo pelo qual a gente indicou que fosse repassado, se possível, valores decorrentes aí da economia desta casa. Então, peço a todos aí a... Discussão, vereador Té. O meu voto é favorável, vereador Wilson, mas eu pediria, eu acho que, para nós fazer uma indicação em nome de todos os vereadores, que seja passado, ou mais ou menos, ou uma quantia com igualdade para todas as equipes do município. Então, o que foi feito a outra vez, que foi repassado um valor X para cada comunidade. Então, faz uma indicação, acho que em nome de todos os vereadores. Claro que o meu voto vai ser favorável para o repasse para a equipe do Guarani, mas que fosse com igualdade a todas as equipes, que tem vários campos de futebol que também falta estrutura de vestiário e tudo. Então, acho que um repasse seria para todas as equipes, que tem a documentação legal, né, Walter? Então, eu acho que seria bom, em nome de todos os vereadores, que se passe essa verba destinada com igualdade para todos, né? Bem, quero aqui parabenizar o vereador Wilson pela indicação, né, se preocupando também com o esporte do nosso município. E, na medida do possível, tenho certeza que a sua indicação será atendida. Continua em discussão. Também quero Vereador parabenizar ao vereador Wilson e as equipes que também estão buscando junto à nossa casa, e dizer que nós, todos os vereadores, fizemos economia, né, presidente, durante o ano em que nós aqui estamos. E que, realmente, em vez de estar repassando esse dinheiro, como foi repassado sempre ao Poder Executivo, que se faça esse tipo de trabalho, mas não só com os times, também com as comunidades do interior, aonde nós sabemos que muitas delas querem fazer uma promoção, uma coisa, e não tem sequer uma churrasqueira, que os tijolos não custam muito caro, e é uma coisa assim viável, e que nós, da Câmara de Vereadores, temos essas condições e a possibilidade de estar ajudando. Parabenizo o Wilson, parabenizo a vocês também, e quero dizer que sou favorável quando vem de encontro a uma comunidade, que nós não vamos estar somente privilegiando os que estão aqui representando, né, Wilson, mas é uma comunidade inteirinha. Então, está de parabéns a quem vem procurar ao Poder Legislativo e que consegue ver o seu pedido atendido, mas também que outras comunidades também sejam elas favorecidas quando nos procurarem. Vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui parabenizar o Wilson pela indicação, e também o Walter, o Thiago, o Aroso, por terem vindo até essa casa nessa noite acompanhar e também estar cobrando esses recursos para vocês, né? Eu tenho a oportunidade de dizer que no início, quando foi cercado aquele campo, também participei puxando os postes, né, cercando com tela, né, jogando bola junto, o Thiago. Então, ele continuou, né, joga bem. Eu, infelizmente, não consigo mais. Mas, de qualquer forma, dizer que é muito importante o trabalho que você desenvolve, né, na comunidade, porque hoje é um dos principais pontos de lazer do Ateroalto, das proximidades. Inclusive, muita gente da cidade acaba indo para lá no final de semana para passar, para praticar o esporte, para passar também um dia descontraído nos arredores também do campo que o Esporte Clube Guarani acaba cuidando. Então, tens o nosso apoio, com certeza, e, na medida do possível, como o presidente falou também, né, estaremos aí empenhados também e somos totalmente favoráveis à aprovação dessa indicação e, posteriormente, do projeto também. Bem, com o vereador Calfas. Senhor presidente, parabenizo o vereador Wilson pela indicação. Sem dúvida, somos favoráveis a esse repasse, mas eu quero, não tirando as esperanças da comunidade, mais uma vez, vereador Ivan Marques, líder do governo, nós temos das economias dessa casa, vereadora Shirley, que nunca se economizou tanto que nem o ano passado, mais de R$1.300.000, né? Temos ainda, vereador Biasus, aquela
aquele pouco dinheiro que ficou acertado e não veio ainda. Estamos findando o mês de outubro, temos aí mais algumas poucas sessões até o final do ano, né? Comunidades que precisavam dos recursos para realizar os seus festejos, a exemplo da linha Salete, que realizou, bancou, está endividada, né, porque veio aqui, nós demos a palavra que a situação ia acontecer, tivemos aquela reunião, me parece que de pouco adiantou, vereador Biasus, né? Minha assessoria está cobrando constantemente, já perdemos as esperanças, essa é a grande verdade, né, Fante? E eu aqui quero dizer para a comunidade da linha Medianeira, Voltão, Castelo Branco, linha Salete, bairro São Jorge, Novo Horizonte e mais algumas. Não tenho mais esperança. As nossas ligações para a prefeitura, Ivan Marques, são infrutíferas. Ninguém diz nada, não sei. Então, uma indicação importante para 20 mil reais da Câmara, mas eu penso que antes dessa, vamos tentar resolver, vereador Biasus, aquelas passadas, aquelas que era para ter vindo já em janeiro e não veio ainda. Eu não tenho nem coragem mais de atender os telefonemas das comunidades que gastaram para regulamentar os papéis com os seus contadores, porque os projetos aqueles não vieram. Então, eu, mais uma vez, quero solicitar aos vereadores da situação, vereador Té, vereadora Chilei, vereador Ivan e vereador Biasus, que, se vocês puderem, de alguma forma, vocês que são da situação, têm mais acesso ao prefeito, ao vice-prefeito, ao jurídico daquela casa, daquele poder, melhor dizendo, se puderem medir esforços para nos auxiliar nesse empenho com essas comunidades, aí eu fico agradecido, porque foi um acordo entabulado por mim, enquanto presidente da casa, com o prefeito esteve aqui, recebeu o cheque simbólico aquele e se comprometeu. E o prefeito disse que iria cumprir esse acordo. Só que o fim do ano está chegando, vamos mais um ano, é outro presidente da Câmara, é outra situação financeira, daqui a pouco a prefeitura, por algum motivo ou outro, não vai ter condição de encaminhar esses recursos, e aí, né, fica uma situação chata para mim e para alguns vereadores que se comprometeram com essas comunidades. Então, reitero aqui e faço um apelo aos vereadores da situação que façam esses projetos de lei encaminhando os recursos, que não são muitos, são 8 comunidades, um total aí de 60 ou 50 mil reais, 5, 10 mil para cada uma. Então, fica esse apelo mais uma vez. Continua a discussão, vereador Biasus, pois. Senhor presidente, demais colegas, público que nos assiste, gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Wilson. De fato, o esporte amador tem uma peculiaridade e uma dificuldade ainda maior de conseguir subsistir. Por muito tempo também residi numa comunidade do interior e, naquela ocasião, vereador Adriano, nós que somos egressas da área rural, nós conseguimos melhorias no campo, enfim, na infraestrutura, mediante esforços de todos os colaboradores da própria comunidade. Muito pouco nós recebíamos do poder público, até porque o poder público, infelizmente, não tem essa cultura de valorizar esse tipo de atividade. Embora a Constituição Federal seja bem clara de que o desporto é um direito de todos e um dever do Estado, infelizmente, o poder público não tem tido esse cuidado e essa atenção ao longo dos anos, aqui, vereador Calfas, com o desporto amador, sobretudo em relação às comunidades do interior que enfrentam uma dificuldade ainda maior. E também comungo do pensamento externado pelo meu colega de partido, Té, no sentido de que nós devemos nos preocupar com todos os clubes amadores aqui do nosso município. Porque é difícil e é uma prática que, além de ser prazerosa, ela tira pessoas de outras práticas nocivas. Então, esse tipo de atividade aqui faz bem para a população, é necessária. E se faz bem e é necessário, o poder público tem que fazer a sua parte. E na mesma toada, vereador Wilson, também me sinto, vereador Calfas, me sinto desconfortável com a não resposta, eu diria assim, do Poder Executivo em relação àquilo que já foi acordado. Eu mesmo estive lá em reunião com Vossa Senhoria,
Na ocasião também, não sei, o Ivan Marques, eu acho que nos acompanhava, enfim, não me recordo, mas o prefeito estava presente, o controle interno estava presente, a assessoria jurídica estava presente, e nós lá chegamos num consenso sobre a fórmula jurídica que seria utilizada para resolver o problema. E, além disso, o prefeito nos deixou muito claro que ele queria que fizesse. Então, nós não sabemos o que, de fato, está impedindo que o Poder Executivo encaminhe estes projetos. Se o Poder Executivo não está, por algum motivo, querendo honrar esse compromisso, ele tem que colocar no papel, até para que as comunidades não criem expectativas em relação a isso. Eu acho que o pior, em relação ao não atendimento, é criar expectativas. Então, se não era possível no primeiro momento, então nem sequer tivesse criado expectativa. Porque, senão, todos nós ficamos numa situação difícil, inclusive o prefeito. Inclusive o prefeito. Se não for possível, nós temos que ter a coragem e a grandeza de dizer não. Se a legislação não permite, vamos estudar por que a legislação não permite e vamos fazer as alterações necessárias. Agora, com todo o respeito a quem pensa o contrário, não há óbice jurídico para que a prefeitura cumpra essa função, esse compromisso que foi honrado. Até porque várias outras entidades já foram beneficiadas, não somente nessa gestão, como também em outras gestões. Isso é um fato comum, a prefeitura fazer repasses, auxílios financeiros para as entidades. Tem duas questões que precisam ficar bem claras. Uma coisa é subvenção social, outra coisa é auxílio financeiro. A subvenção social, ela se restringe a questões educacionais, de saúde e assistenciais. Assistência social, saúde e educação. Esse é o tripé que forma a subvenção social. Agora, os repasses ou auxílios financeiros podem ser dados para qualquer entidade que tenha tido reconhecimento aqui pela Câmara de Vereadores de ser de utilidade pública. E todas essas entidades, se não me falha a memória, já foram reconhecidas como de interesse público aqui no nosso município. Então, cobro aqui de público ao prefeito que tome uma posição e nos dê uma resposta taxativa se vai atender essas demandas ou não, até porque, volta e meia, e com razão, esse assunto está voltando aqui para a Câmara, até porque as comunidades cobram muito isso. Então, não adianta nós criarmos uma nova expectativa em relação ao Esporte Clube Guarani, se as demais entidades que se encontram nessa mesma situação não receberam. Senão vai passar a impressão de que os vereadores que não estão cumprindo seu papel. Mas, de qualquer sorte, é uma indicação justa, conta com o nosso apoio, também da liderança do governo e de todos os vereadores que fazem parte da base do governo, para que essas entidades realmente recebam o auxílio que é justo e que encontra respaldo em lei. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, também da mesma maneira, externo aqui meus parabéns ao vereador Wilson pela indicação, ao Guarani, que com certeza muito bem defende as suas cores, né, e luta por esse recurso. Eu quero aqui assumir um compromisso com a equipe, vereador Wilson Martins, e também, da mesma maneira, vereador Fernando Calfas, buscar junto ao nosso departamento jurídico e também a nossa controladoria do município. Nós temos uma das melhores controladorias do Estado, uma excelente profissional que trabalha lá, que é a Andressa, que conhece realmente bastante em gestão pública, para que nos traga aí e nos informe o que está acontecendo, o porquê desses projetos não retornaram ainda, vereador. Vou trazer uma lista completa, um por um, o porquê até agora não foram. Se, de repente, não estou dizendo que seja, mas se há algum problema de documentação, o que está acontecendo, porque até então não retornaram essa casa. Porque, como Vossa Excelência destacou, o acordo que foi firmado, inclusive pelo próprio vereador Biasus, que presenciou, tenho certeza que o prefeito é um homem honrado, vai, da mesma maneira, cumprir com o que foi acordado nesta reunião com as entidades. Então, vou buscar um relato e, assim, estarei apresentando na próxima quarta-feira para que se torne público que está realmente imperando ainda desse recurso, que era de economia, que é de vossa iniciativa, que muito bem conduziu a gestão desse poder no ano passado, né, possa realmente chegar ao seu destinatário final, que são as entidades que hoje estão, infelizmente, passando por essa situação financeira
complicada e que estão aí com o recurso praticamente assegurado por esta casa, e dependendo apenas desse convênio retornar, então, às mesmas. Então, na próxima quarta-feira, estarei apresentando o relatório de como está cada um dos processos. Vereador Filap. Como bem destacou o vereador Biazus, esse tema, volta e meia, tem vindo aqui, né? E é importante, e já foi lembrado, só vou citar os nomes, que no final da gestão passada, né, quando o nosso vice-prefeito Gelson Saibo estava aqui, né, foi feito um amplo aspecto de distribuição de recursos para as várias entidades, né? Entidades como citado, sociais, da saúde, da educação e do esporte, né? As associações comunitárias, né? Então, houve um grande entendimento entre a administração, entre o executivo e o legislativo, e aquele valor definido foi totalmente cumprido pelo prefeito e distribuído realmente para todas as entidades. Que é um valor, às vezes, de 5 mil, 10 mil reais, na mão de uma entidade, ela faz chover, né? Porque uma coisa é a prefeitura contratar uns serviços, comprar serviços, terceirizar serviços, e outra coisa é você dar na mão de uma entidade, seja ela de saúde, educação, esporte, né, que ela faz muito mais coisas. E talvez uma ideia aqui que eu quero trazer, que não sei se juridicamente isso pode ser feito, mas eu sei que algumas câmaras de vereadores têm, que é as emendas parlamentares dos vereadores, né? Eu sei que tem na Câmara de Vereadores de Joinville, tem de Blumenau, tem de Florianópolis, né? Que, como existe nas Assembleias Legislativas, como existe na Câmara Federal, que cada deputado tem uma cota, né? Evidentemente, dentro do orçamento da Assembleia Legislativa ou do próprio governo federal, como agora que foi aprovado as emendas que passaram a ser impositivas. Cada deputado federal tem lá, vai ter 15 milhões por ano a partir do próximo ano, o que é um valor bastante significativo. Então, por quê? Porque esse deputado ele está mais próximo da base, aonde que ele sabe onde que pode ser melhor aplicado o recurso. Como os deputados estaduais também têm uma cota de recurso. E por que não Xanxerê, uma vez com que tem sido, com frequência, todos os anos, basicamente, há uma, entre aspas, uma sobra de caixa do município, da Câmara de Vereadores, e depois é devolvido à administração do Executivo no final do ano. Esse recurso que vem para o Legislativo, ele já é previsto em lei. Então, o Executivo tem o seu orçamento, o Legislativo tem o seu orçamento. Então, eu acho que pode acontecer de nós pensarmos, para quem sabe, para o próximo ano, né, a Câmara vai fazer um seu orçamento, ela sobrou 500 mil, 800 mil, parte deste recurso, ao invés de ser totalmente destinado de volta ao Executivo, que parte desse orçamento fique com o Legislativo e definido em lei quanto que pode ser para cada entidade, tal, e cada vereador vai ter direito a uma emenda parlamentar para atender 2, 3, 4, 5 entidades, que eu acho que poderia, então, ser estudado para nós termos um modelo. E, no mais, dizer que o Wilson, boa a sua indicação, e que ela vem dentro deste contexto que a gente gostaria de aprimorar, para que, como disse o Ivan Marques, nós não ficamos aqui criando uma falsa expectativa de que vai acontecer, e como disse o vereador Calfas, nós estamos aqui com várias que foram prometidas no ano passado e não foram ainda executadas. Bem, foi bom o Filap falar nessa questão, né? Agora, com o orçamento impositivo aprovado, nós vamos ter também criar uma lei, né, constitucional, criarmos uma lei na Câmara de Vereadores para que também esteja o orçamento impositivo, para que nós possamos, cada vereador, ter um X de valor, tipo 1%, 2% da arrecadação, né, para cada vereador usar X da arrecadação para repassar para a entidade que ele quiser. Então, agora eu não sabia como estava essa questão do orçamento impositivo, que eu não tinha mais acompanhado, mas agora sim a gente vai poder criar uma lei dentro da Câmara de Vereadores e, quem sabe, o ano que vem, cada vereador já tem aí 80, 100 mil para destinar às entidades do nosso município. Então, aí fica melhor de tu trabalhar, cada vereador vai ter
ter 100 mil, ele vai dividir lá em 5 mil para cada entidade, 10 mil, 15 mil, conforme ele quiser. Então, foi um grande avanço, acredito, do Poder Legislativo, né? E agora vai de nós também implementar no município de Xanxerê o orçamento impositivo, que agora é constitucional. Continua em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 240/2014, do vereador Flávio Filappi, para que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria responsável, faça a pavimentação asfáltica da rua Goitacazes, esquina com a Gentil Ferronato, no bairro São Romero. Consta de discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 241/2014, do vereador Flávio Filappi, para que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal, faça a reforma urgente da unidade de saúde do bairro São Romero. Consta de discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 242/2014, do vereador Ednilson Biazuz, a fim de que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde e Educação, além do Departamento Jurídico, instituam os sistemas, mecanismos e incentivos à atividade tecnológica e inovativa, visando o desenvolvimento sustentável do município de Xanxerê, nos moldes da minuta do projeto de lei que segue anexo e que está sendo implementado na cidade de Chapecó. Consta de discussão, vereador Biazuz. Senhor presidente, apenas uma retificação. Houve um equívoco de redação por parte da minha assessoria. Não seria a Secretaria Municipal de Saúde, e sim a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, além da Secretaria de Educação. Então, só essa retificação, ao mesmo tempo aqui que reitero que todos os colegas não só aprovem a indicação, como nos ajudem a criar esse grande sistema, esse plano que, com certeza, vai possibilitar que, de hora em diante, nós tenhamos um desenvolvimento sustentável aqui no nosso município, que evite que o Ministério Público esteja toda hora aí tendo que fazer com que o Poder Executivo reordene a questão urbana aqui da nossa cidade, justamente porque a nossa legislação que se encontra vigente é falha nesse sentido, ou seja, não há um planejamento muito claro e definido e que envolva toda a sociedade, porque o plano diretor vigente, o código de postura e outras leis foram feitas em gabinete. Essa é que é a grande verdade, sem tirar o mérito, mas não tiveram a participação da sociedade civil juridicamente organizada. Então, vereador Wilson, se nós formos pensar numa cidade que tenha desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, qualidade de vida, nós temos que criar esse planejamento estratégico, assim como existem outras cidades do porte de Xanxerê, até menores. Eu conheço, por exemplo, a cidade de São Lourenço do Oeste, vereador Calfos, cidade de Catanduvas, que são cidade de Abelardo Luz, Faxinal dos Guedes, que são cidades menores do que Xanxerê e, no entanto, crescem de uma forma mais ordenada, de uma forma que tenha a vazão de trânsito, que tenha a qualidade de vida. E em Xanxerê, infelizmente, esses aspectos estão prejudicados ao longo do tempo, porque nunca se criou um planejamento estratégico de desenvolvimento que unisse todos os órgãos da sociedade para que cada um que for fazer o seu empreendimento tenha noção da forma como ele deve fazer. E se impeça que se crie legislações casuísticas aqui na nossa cidade. Nós temos visto, infelizmente, que se algum determinado setor, por interesses muitas vezes econômicos, pretende mudar o plano diretor, infelizmente, isso ocorre, para privilegiar algum setor, algum determinado grupo. Por quê? Porque a sociedade não conhece o planejamento, não sabe como a cidade vai crescer. Nós temos uma projeção muito grande a partir do contorno viário leste, que será edificado nos próximos anos, e todos nós sabemos que a cidade pretende se desenvolver para aquela região, até porque nas outras regiões ela já está atrofiada. E aí nós devemos perguntar, como é que nós queremos que a cidade cresça? E a partir da resposta a essa nossa reflexão, nós temos que colocar isso no papel, para que todas as pessoas saibam, para que todas as pessoas não tentem burlar a lei à medida em que pretendem edificar o empreendimento, porque senão nós podemos correr o risco, de repente, de perdermos, como nós corremos no passado, a Sadia aqui no nosso município, justamente porque ela está localizada numa área residencial e que gera, em razão do barulho, em razão de alguns
outros elementos inerentes à atividade, incômodo a seus vizinhos. Então, nós temos que definir o que é área industrial, o que é área residencial, o que é área mista. E, infelizmente, na nossa cidade, isso não tem ou não ocorre de uma forma clara, porque muitas vezes predominam interesses que não necessariamente são os interesses coletivos. Então, se nós quisermos deixar uma obra boa, uma obra que não vai ser suscetível a alterações casuísticas, nós devemos pensar nesses planos macros que envolvam toda a sociedade. E essa é a proposição, esse é o objetivo que eu tenho em relação à apresentação dessa indicação. Então, seria isso. Obrigado. Vereador Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, parabenizar o vereador Adenilson pela indicação. Nessa mesma linha, fizemos no ano passado a indicação já para que fosse feito um estudo aí para planejamento estratégico. Até na ocasião estudamos alguns exemplos. Blumenau, por exemplo, tem o planejamento já até o ano 2050. Chapecó até 2020, 2030. Então, dessa forma, fica mais fácil você projetar o crescimento da cidade, o planejamento urbanístico, ruas. Nós temos percebido em inúmeros empreendimentos imobiliários aqui do nosso município, exemplo do que acontece nas proximidades ali do bairro Nossa Senhora de Lourdes. Você não vê um traçado, uma avenida larga, poste no meio da rua. Então, esse tipo de transtorno, a gente pode evitar com planejamento. Então, você ter avenidas com possibilidade de fluxo, de vazão, você ter áreas residenciais distintas das áreas industriais. É complicado incluir uma área de habitação dentro de um setor industrial, porque você vai ter que oferecer serviços como educação, como saúde, saneamento. São detalhes que não dá para se furtar. Então, o planejamento ele é fundamental. E você poder incluir a comunidade, a sociedade nesse planejamento, você torna esse planejamento coletivo. Então, não é a vontade apenas do administrador, apenas do vereador, é a vontade coletiva, é a vontade da cidade. Você poder ver uma maquete, você poder inspirar quem foi conosco o ano passado para a China, podemos verificar numa secretaria de planejamento, os caras tinham uma maquete lá enorme, a área industrial deles com 3.000 hectares, com vazão para transporte ferroviário, várias linhas, aeroporto só para aquele segmento, para aquele setor. Então, é possível, de forma rápida, eficiente, trabalhar e nessa área tecnológica, na área de indústria, na área de indústria de alimentos. Então, cada segmento tem as suas regras, as suas especificidades, e que nós, legisladores, aqui temos a obrigação de nos antecipar e minimizar esses impactos, para evitar transtornos como a gente tem acompanhado. De repente, aí, a toque de caixa recebendo comunicação do Ministério Público para se atentar a essa ou aquela legislação. Eu acho que isso é fundamental se tivermos como antecipar, evitar qualquer transtorno, para um crescimento sustentável do nosso município. Parabéns, vereador, conte com o nosso apoio. Vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, quero também entrar nessa linha dos colegas vereadores. Temos agora a oportunidade, com a expansão no perímetro urbano, em mais de 50% do nosso município, com o contorno viário leste, de realmente efetivar, Biasus, essa ideia, esse projeto que apresentas aqui. Parabéns pela iniciativa. Porque nós não podemos correr o risco de cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado. Tendo em vista que esse projeto está nessa casa, está para ser apreciado, e nós precisamos realmente fazer essa discussão aprofundada, porque se Xanxerê hoje tem um perímetro urbano, vai ampliar mais a metade do perímetro que hoje tem, vai ser ampliado. E justamente isso, questão das ruas, traçado das ruas, questão das áreas de habitação de interesse social, qual que é o planejamento que se tem? Não se tem nenhum planejamento. E aí depois não adianta nós virmos reclamar, ou o pessoal, quem vier depois, que nos sucederem aqui na Câmara ou na Prefeitura, reclamar se a gente não fizer esse trabalho agora. Então, está nas nossas mãos, Biasus, esse trabalho para a gente fazer, chamar a audiência pública, convocar todos os técnicos necessários. Se preciso investir, tem que ser investido, porque uma cidade não vive sem ter um planejamento para o futuro. Então, é um exemplo que vocês colocavam aqui, outras cidades menores que já têm isso.
Então, precisamos sim pensar Xanxerê para 30, para 50, para 100 anos, porque só assim a cidade vai crescer. Senão, cada pouco vai se encolher mais, vai ficar mais difícil a questão da infraestrutura, que principalmente é o que mais pega hoje no nosso município, são as saídas, os corredores, áreas industriais misturadas com áreas residenciais, né, que acaba prejudicando não só as empresas, mas também a própria população, os próprios moradores em Xanxerê. Então, também, está de parabéns, vereador, e com certeza vou cobrar, sim, o empenho do Executivo também para que possa tornar isso realidade e que seja aproveitado esse momento para fazer as mudanças necessárias. Continua a discussão. Eu gostaria de parabenizar o vereador Biasus por por trazer para a gente ter conhecimento sobre essa questão dessa minuta do projeto de lei, né? Pegando na mesma discussão que a gente teve o ano passado, já a questão do planejamento estratégico, né, que o Wilson trouxe a respeito de Blumenau e de outras cidades, e dizer que isso é o básico. Seria de a gente fazer uma espécie de um grande congresso municipal, né, seja ela na forma de audiência pública, para a gente justamente discutir esse futuro. Até porque nós temos que começar a mudar um pouco a nossa matriz. Nós não podemos achar que Xanxerê vai viver a vida inteira só de milho, soja, porco, galinha e boi, né, leite, né? Não, nós temos que pensar em algo diferente. Nós temos que pensar em criar espaços para outras áreas de indústrias, né? A área de tecnológica, que sem dúvida é o futuro. As grandes nações, né, a gente vê que elas têm uma particularidade interessante, né? O setor industrial responde, né, por um índice bem mais elevado do que é o Brasil. Agora a gente está acompanhando aí na campanha eleitoral, né? Hoje, o que o setor industrial brasileiro responde é apenas por 13% do nosso PIB, né? A maior parte do nosso PIB é exportar farelo de soja, milho, soja, óleo e tal. Não podemos partir, a matriz tem que ser diferente, né? A Alemanha responde por 23% do setor do PIB deles é indústria, né? E indústria da Alemanha é o quê? Lá não se planta arroz, feijão, milho, é indústria de porte tecnológico, né? E eu acho que Xanxerê aqui nós precisamos mudar um pouco o nosso viés. Não que não seja importante, a vinda da Conab, a vinda da cooperativa, né, da Aurora, claro, num primeiro momento isso vai agregar. Mas olha, se nós tivéssemos também, não desprezando isso, que pois é o nosso chão, né, mas começar a diversificar um pouco a nossa matriz econômica do nosso município. Então, a própria iniciativa aí do Wilson ir para a China, que de repente tragamos para cá algum investidor de outra área, né? Então, isso seria interessante. E a outra coisa é falar em relação desse planejamento, em relação às nossas ruas. Nós estamos ainda permitindo nos nossos loteamentos que se faça ruas que não vão passar mais do que 2 carros, né? Alguns loteamentos novos que estão sendo feitos, né, inclusive na proximidade do Nossa Senhora de Lourdes, né, que não vai passar mais do que 2 carros na rua. Não dá. Nós temos que dar uma trava nisso com maior urgência, né, que seja nós fazermos, talvez até previamente, alguma discussão sobre isso, ou nessa mesma toada de discutir esse planejamento estratégico, já aprovar alguma definição, porque não podemos continuar fazendo expansão do perímetro urbano, ou usar o perímetro urbano, ainda hoje está tudo como chácara, mas fazendo ruas que vai passar somente 2 carros, né? Então, eu acho que esse é fundamental para nós podermos, daí, todas as outras coisas fluírem, porque se nós começarmos estreitando as ruas, a nossa cidade vai se apequenar, né? E não é isso que nós queremos. Era isso, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 243/2014 do vereador Adriano De Martini para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Transporte, Serviço e Meio Ambiente, faça um estudo para a troca da tubulação para a drenagem pluvial e posterior pavimentação asfáltica na Rua da Paz, bairro La Salle. Com discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Tem uma indicação feita pelo vereador Adriano da tribuna, fazendo um convite ao presidente do Sindicato dos Médicos para falar sobre a terceirização. Consta em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encerra a presente sessão. Senhor presidente, pela ordem, eu fiz uma indicação da tribuna também. Pode. Para que o Poder Executivo constitua uma comissão
para que estude a viabilidade e a implantação desse sistema que eu acabei de sugerir. E o importante também, além do que o vereador Filapio e o vereador Adriano falaram, é que esse sistema ele vai ser regido por um conselho, e o conselho vai ser composto por representantes de toda a sociedade civil. E, nesse contexto, eu já quero fazer uma sugestão, a Câmara também pode encampar em parceria com o Poder Executivo e constituir uma comissão mista justamente para que faça audiências públicas, reúna toda... Nós temos uma universidade aqui em Xanxerê que tem pessoas capacitadas para isso, e, nesse contexto, já destaco a importância, até porque a ideia é dele. Não fui eu que criei a ideia, eu quero ser bem justo, que foi o Roberto Dallagnol, que é mestre em gestão pública, hoje é professor concursado da Universidade Federal de Chapecó, que participou da concepção desse sistema, desse projeto, e que está, como a maioria dos xanxerenses, preocupados por não ver esse tipo de pensamento ainda desenvolvido por pessoas como os vereadores, como o próprio chefe do Poder Executivo, no sentido de melhorar a nossa cidade. Então, é uma pessoa que, com certeza, está disposta a vir aqui, nos ajudar a organizar essas audiências, a forma como nós vamos apresentar isso como uma minuta, como um anteprojeto, para discutir em audiências públicas com universidade, com sindicatos, com segmentos empresariais, com entidades, com a sociedade civil organizada, para que nós possamos, de fato, transformar isso em realidade. Então, essa é a indicação que eu gostaria de fazer. Discussão, vereador Ivan. Pela ordem, senhor presidente, também gostaria de até aproveitar essa questão e que ele fosse convidado até para vir à nossa casa o mês próximo, né, mês de novembro, para vir explanar para a gente todo esse processo, porque é altamente pertinente para o município de Xanxerê. Com certeza. Continua a discussão. Em votação, os contrários se manifestam e é aprovado por unanimidade. Encerra a presente sessão e marca a próxima sessão ordinária para dia 22 de outubro de 2014, às 18h30, na Câmara de Vereadores. Boa noite a todos.